O alarme dispara às 7 da manhã. Verifica o telefone. Toma um banho. Veste o uniforme profissional. Toma o pequeno almoço, se houver tempo para isso. Corre para o carro e prepara-se para a hora de ponta. Trabalha das 9 às 5. Lida com o seu chefe. Lida com um fluxo interminável de e-mails. Lida com o estagiário a quem está a tentar delegar trabalho, mas acaba sempre por fazer você mesmo o trabalho. Sorri quando lhe são dados prazos quase impossíveis de cumprir. Discute com a sua consciência, mas concorda com o seu chefe. Observa o relógio. Sorri novamente. São 17 horas. Volta para o seu carro para o trajeto de regresso a casa. De novo em casa. Tenta agir de forma humana com o seu parceiro. Cozinha, come, assiste a um episódio da Netflix ou dois. Afinal de contas, teve um dia difícil. Responda a um último e-mail e depois, finalmente, é hora de dormir. 8 horas de descanso sagrado, se tiver sorte. Reconhece-se a si próprio neste cenário. As pessoas que vivem esta vida não estão a ganhar a vida. Imagine que alguém aponta uma arma à sua cabeça e pergunta: o seu dinheiro ou a sua vida? Sabe que abdicaria de imediato da sua carteira. No entanto, não é isso que faz ao longo da vida. Seja intencionalmente ou não, a maioria das pessoas estão a valorizar o seu dinheiro mais do que a sua vida. Este vídeo irá ensiná-lo a pensar de forma diferente sobre o dinheiro, o que por sua vez levará a um ponto em que já não terá de escolher. Assim, na próxima vez que alguém lhe perguntar o seu dinheiro ou a sua vida, poderá dizer: aceito os dois, obrigado. Ponto-chave número 1. Decida o seu suficiente. Este é o ponto de partida. Suficiente não é demasiado, não é pouco, é simplesmente o ideal. Se não souber o quanto é o suficiente, nunca ficará satisfeito, porque mais é uma batalha com um horizonte sem fim. Uma interessante experiência feita na década de 1980 apoia esta teoria. Os participantes de todos os escalões de rendimento foram convidados a classificar a sua felicidade numa escala de 1 a 5. Além disso, foi-lhes perguntado quanto dinheiro é que os faria felizes. Os resultados: não houve diferença significativa entre o rendimento superior e inferior na escala da felicidade. Além disso, todos tinham resposta semelhante sobre quanto dinheiro os faria felizes. Todos eles afirmaram: 50% mais do que ganho hoje. Os investigadores que estudaram o tema do dinheiro versus felicidade concluíram que, para além de um certo nível de suficiência, mais dinheiro não equivale a mais felicidade. Atualmente, acredita-se que este nível se situa em torno de 75 mil dólares por ano. Considere a chamada curva de comprimento. O gráfico correlaciona o dinheiro gasto com o comprimento e satisfação que sentimos a partir dele. Antes que a sobrevivência e necessidades básicas sejam asseguradas, cada centavo parece estar a disparar a nossa satisfação e realização. Mesmo quando acrescenta conforto e alguns luxos, a satisfação está a aumentar. No entanto, é importante notar que quando a curva começa a nivelar. Se acabou de comprar 10 fatos, mas raramente usa qualquer um deles, provavelmente está a gostar mais de fazer compras do que dos fatos propriamente dito. O mais provável é que tenha acabado na inclinação negativa da equação de satisfação do dinheiro, onde cada nova aquisição adicional apenas acrescenta angústia e distração em vez de satisfação. É importante notar quando isto começa a acontecer. No topo da curva está o ponto de suficiente, e mesmo que a quantidade de dinheiro que deve ou tem de ser gasta antes de atingir esse ponto possa diferir de pessoa para pessoa, todos têm esse ponto. Lembre-se que a maioria das nossas necessidades, até um determinado ponto, não pode ser preenchida por brinquedos novos. As pessoas não precisam de novos Lamborghinis, precisam de respeito. Não precisam de um guarda-roupa cheio de roupa da Dior, Gucci ou Prada. Precisam de se sentir atrativas. Nem precisam do mais recente sistema de entretenimento. Precisam de algo que valha a pena ter, que os ajude a desfrutar do seu tempo. Ponto-chave número 2. Compare o seu rendimento vitalício com o seu património líquido. É tempo de fazer as pazes com o passado. Este exercício não se trata de aumentar o seu ego ou de esgotar a sua confiança. Trata-se de rever os seus ganhos e hábito de despesa do passado. Basta fazê-lo sem vergonha e sem culpas. Isto divide-se em duas partes. Primeiro, descubra o quanto ganhou no total. Isto pode parecer uma tarefa hércula, eu sei, mas há alguns truques para o tornar mais simples do que parece. Simplificando: A. Obtenha os registros do seu banco, seja online ou dirija-se ao balcão. B. Reveja o seu histórico patronal. C. Solicite uma declaração da Segurança Social se for americano, ou verifique se o mesmo procedimento é possível no seu país. 2. Calcule o seu património líquido. O seu património líquido é simplesmente a soma do valor dos seus ativos, líquidos e fixos, menos a sua dívida. Os ativos líquidos podem ser dinheiro vivo, dinheiro em contas poupança, obrigações, ações, fundos mútuos ou de índice. Os ativos fixos são bens importantes como o seu carro ou barco, mas não nos esquecemos de
aparelhos eletrónicos, mobiliário, guarda-roupa, joias e os artigos que se guardam no sótão. Lembre-se de utilizar os valores de mercado atuais para todos os bens e empréstimos. Isto significa o preço que pagaria por eles hoje. Por que razão deve fazer isso? Porque é uma ótima forma de reavaliar as suas escolhas financeiras anteriores. Muitas pessoas vivem as suas vidas financeiras sem direção ou consciência. São como alguém que conduz sem destino, apenas gastando pneu e queimando combustível, sem na verdade irem a lado nenhum. Este passo dá-lhe a oportunidade de tomar decisões conscientes sobre o futuro da sua situação financeira. Talvez se dê conta de que não tem muito para mostrar em ativos em comparação com os seus ganhos ao longo da vida. Se for assim, não desanime. Use isto como motivação para inverter essa tendência. Ou por outro lado, talvez se aperceba de que tem bens suficientes para que, se os distribuir corretamente, possa ser imediatamente financeiramente independente, o que é melhor ainda. Ponto-chave número 3. Calcule o seu verdadeiro salário por hora. Vou dar-lhe um momento para pensar sobre a seguinte questão. O que é o trabalho? Segundo o falecido economista Robert Theobald, o trabalho é definido como algo que as pessoas não querem fazer e o dinheiro como a recompensa que compensa o incómodo do trabalho. Talvez a sua definição de trabalho não seja tão depressiva como esta, mas considere os vários objetivos do trabalho na vida e pense em quais se aplicam a si. O trabalho é ganhar dinheiro, uma sensação de segurança, tradição, todos trabalham, serviço, contribuir para a sociedade e para o mundo, aprendizagem, adquirir novas competências úteis, ser estimulado e desafiado, poder, capacidade para influenciar outras pessoas, socializar, sentir-se parte de uma comunidade maior e gostar de se conectar com os outros, estruturar o tempo, dar ordem e ritmo à sua vida. Quantos destes se aplicam ao seu trabalho e à sua vida? O ponto importante a notar aqui é que o trabalho tem duas funções distintas, uma função financeira e uma função pessoal. O trabalho pago, ou seja, remunerado, é que as pessoas normalmente se referem como trabalho, por outro lado só tem uma, ser pago. Porquê? Porque todas as funções pessoais aqui listadas estão igualmente disponíveis em atividades de trabalho não remunerado. Temos grandes expectativas sobre o nosso emprego remunerado quando pensamos que nos vai trazer todas elas. Isto é apoiado pelo facto de que, de acordo com o relatório de 2014, apenas 43% dos americanos, talvez o país mais desenvolvido do mundo, afirmarem que gostam dos seus empregos. Com isto em mente, faz muito sentido maximizar quanto dinheiro se recebe de cada hora que se gasta no seu trabalho remunerado, uma vez que outras atividades são igualmente boas, se não melhores, como funções pessoais. Faz-se isto não por ganância ou por competição, mas por autorrespeito e apreço pela vida. Imagine que o salário médio anual para a população da sua região é de aproximadamente 30 mil dólares. Digamos que as pessoas trabalham em média 40 horas por semana, 45 semanas por ano. Isto inclui 5 semanas de férias pagas, mais dias de folga adicionais, tais como a véspera de Natal. Algumas pessoas diriam que o salário por hora para o habitante médio deste país é, portanto, 30 mil dividido por 40 vezes 45, o que é igual a 16,5 dólares por hora. Mas esta estimativa é demasiado generosa. E quanto a todas as atividades externas que não teria feito se não fosse pelo trabalho? Muitas vezes custam tanto dinheiro como tempo. Vamos incluir também algumas delas. A viagem de ida e volta. Ir para o seu trabalho todos os dias. Digamos que isto são mais 5 horas de trabalho por semana ao custo de 80 dólares por semana. Roupa. Se a roupa que usa para o seu trabalho não for do tipo que normalmente usaria, isto também deve ser incluído. 1 hora e 15 dólares por semana. Descompressão. Sente-se cheio de energia quando chega a casa ou só quer afundar-se no sofá com uma cerveja. 5 horas e 20 dólares por semana. E não nos esqueçamos da comida, entretenimento para fugir à rotina, doenças relacionadas com o trabalho e outras despesas tais como babysitting e similares. Quando adicionamos estas horas ao horário de trabalho e subtraímos o custo do rendimento anual, descobrimos que a pessoa deste exemplo está a ganhar 6,10 por hora. E isto é antes de impostos. Depois dos impostos seria ainda mais baixo, cerca de 4 dólares e meio por hora. Com este número em mente podemos passar para o próximo ponto-chave. Ponto-chave número 4. O dinheiro não é dólares, euros ou reais, mas sim a sua energia vital. Você é o único bem e a única moeda verdadeira é a sua energia vital. Esta é também uma moeda que nunca mais poderá ter de volta. Como está a trocar as suas horas por dinheiro todos os dias no seu trabalho, você pode facilmente calcular quanto custa cada uma das suas despesas sob a forma de energia vital. Por exemplo, se ganhar 4 dólares e meio por hora, como no nosso exemplo anterior, eis quanto é que alguns destes itens custam realmente. Um Volvo V60 novinho em folha, 772 dias úteis. A sua conta Spotify,
um quarto de dia de trabalho por mês. Uma noite no clube, 2 dias úteis. Uma visita a um restaurante, um dia de trabalho. Acompanhe as suas despesas durante o mês para ver onde gasta a energia da sua vida. Também deve fazer estas 3 perguntas sobre cada despesa. 1. Recebi realização, satisfação e valor em proporção à energia vital gasta? 2. Esta despesa de energia vital está alinhada com os meus valores e propósito de vida? 3. Como poderia esta despesa mudar se eu não tivesse de trabalhar por dinheiro? Este é um passo muito importante. Vê algum padrão? Talvez perceba que gasta demasiada energia a tentar impressionar os outros com luxos caros ou demasiada energia nas compras por impulso, ou que gasta muito pouca energia nas suas relações e mantendo-se em forma. Não importa a conclusão que tire, é uma ferramenta poderosa para ver cada despesa à medida que se esgota o seu único bem não reembolsável, o seu tempo, a sua energia vital, a sua vida. Ponto-chave número 5. Crie uma tabela ou gráfico de receitas e despesas. Agora que percebemos que o trabalho remunerado e despesas são energia vital consumida, está na altura de encontrarmos uma forma de conservar este ativo importante. Acompanhar as suas receitas e despesas cada mês é o ponto de partida desta viagem. Coloque um grande pedaço de papel numa parede onde o pode ver diariamente. Ao longo do eixo X, acompanhe os meses e ao longo do eixo Y, acompanhe os dólares ganhos / dólares gastos. Escreva para cada mês as suas receitas e despesas. Use cores diferentes para as duas categorias. Ligue cada mês com uma linha. Existem 2 pontos-chave para que este processo funcione para si. Primeiro, iniciar. Segundo, continuar. É senso comum que uma viagem de 1000 km começa com um único passo. O que não ouvimos com a mesma frequência é que só se chega ao seu destino se o seu primeiro passo for seguido por centenas de milhares de pequenos passos adicionais. Ultrapassar a marca dos 3 meses com este método gráfico resulta na maioria das vezes em que as pessoas baixam naturalmente e de forma indolor as suas despesas em cerca de 20%. Mas você ainda pode estar a pensar: os meus rendimentos nunca são superiores às minhas despesas porque tenho tantas despesas imprevistas. Este é um problema comum. Um mês de pagamento de impostos, outro mês de pagamento de seguros, outro mês acabei de comprar um Volvo novinho em folha. Tem de perceber que estas despesas não são nada de anormal. Dito isto, tente sempre minimizá-las. Para o bem do seu gráfico de parede, pode optar por dividir as despesas extraordinárias ao longo dos 12 meses. O que é importante neste gráfico é que ele irá aumentar a diferença entre receitas e despesas naturalmente, ou seja, irá aumentar as suas poupanças. Antes de começar a pensar na independência financeira, esta diferença teria significado mais dinheiro que iria gastar. Vamos agora introduzir o que isto significa para uma pessoa que se preocupa com as suas finanças pessoais, o seu capital. Capital é o dinheiro que faz dinheiro. Isto irá introduzir uma nova linha no seu gráfico de parede, rendimento dos investimentos. Este rendimento pode provir de fontes como, por exemplo, juros, que são pagamentos periódicos de, por exemplo, obrigações ou contas poupança. Dividendos, que é uma parte dos lucros ganhos pelos proprietários de empresas, ou seja, os acionistas. Simplificando, quem compra ações de uma empresa recebe uma pequena percentagem dos lucros por cada ação. Ganho de capital, que é a diferença entre o preço de aquisição e o preço de venda de um ativo. Rendas, que é o dinheiro ganho por possuir e arrendar um bem imobiliário. Royalties, que é o pagamento aos proprietários de propriedade intelectual, franquias, propriedades naturais e assim por diante. A parte importante é que se mantiver esse fosso entre receitas e despesas, o seu capital aumentará e o mesmo acontecerá com as suas receitas de investimento. Os rendimentos de investimento são maravilhosos, na medida em que colocarão dinheiro no seu bolso sem que tenha de trocar a sua energia vital por ele. Portanto, uma vez que os seus rendimentos de investimento mensais sejam iguais às suas despesas mensais, já não precisa de trabalhar por dinheiro. Este ponto é chamado o ponto de cruzamento. É o que faz de si então oficialmente independente financeiramente. Espero que veja agora que com um gráfico como este, o trabalho não será apenas mais um dia mais um dólar. Em vez disso, irá transformar-se em outro dia um passo mais próximo da liberdade financeira. A repetição é fundamental. Por isso vamos rever os pontos-chave mais uma vez. O conselho número 1 é que deve escapar à corrida interminável e decidir quando é que está farto. O suficiente difere de pessoa para pessoa, mas todos nós temos esse ponto. Ponto-chave número 2 é que faça as pazes com o passado, reconhecendo os seus hábitos de consumo da sua vida anterior. Para o fazer, compare o seu património líquido com o montante total de dinheiro que alguma vez ganhou. No ponto número 3 falamos sobre como pode saber o seu verdadeiro salário por hora e que o trabalho pago deve ser concentrado em torno da maximização deste número. O número 4 é provavelmente o ponto mais importante do livro. E isto é que o dinheiro é energia vital. Todas as despesas que tem estão a esgotar a sua energia. Finalmente, o número 5.
é que deve criar um gráfico de parede e começar a rastrear os seus rendimentos e despesas mensalmente. Feito corretamente, isto aumentará a sua diferença entre receitas e despesas, o que lhe permitirá gerar mais rendimentos de investimento. O rendimento dos investimentos é o que lhe permitirá responder: aceitarei ambos quando alguém lhe pergunta, o seu dinheiro ou a sua vida. Obrigado por assistir. Um grande abraço.